gente conversa sobre esses dados agora, ao vivo, com o Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Obrigado, como sempre, Agra, pela presença com a gente aqui. Ótima noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a toda a sua equipe, a quem nos acompanha tanto pela Band News TV como pela Rádio Bandeirantes. E como eu sempre digo, é uma alegria estar por aqui. Alegria é nossa. Ô, Agra, explica pra gente, então, os motivos que levaram a isso, por que o Brasil está enfrentando um nível de endividamento tão alto? Vitor, eu fiz um levantamento aqui e olha como a situação foi só piorando, né? Ó, em janeiro do ano passado, o percentual de endividados era 76,1%. Em dezembro, ou seja, no mês antepassado, 78,9%, e como você falou bem, agora 79,5%, batendo o recorde, né, igualando ao de outubro. São vários os fatores que explicam isso, né? A gente, quando pega e coloca graficamente uma correlação dessas variáveis com a taxa de juros, elas dão um R perto de 1. Quem entende de estatística sabe que é uma correlação muito forte. Ou seja, altas taxas de juros e facilidade do crédito contribuem para isso. Paralelamente a isso, a gente não tem educação financeira no nosso país como a gente deveria ter. Então, as pessoas compram muito por impulso, querem levar um padrão de vida que não podem, não fazem planejamento, não anotam, e tudo isso leva a esse conjunto de fatores. Por outro lado, você falou também que houve uma leve queda na inadimplência, né? A gente atribui a essa leve queda na inadimplência as pessoas que fizeram acordos no fim do ano, aqueles acordos de feirões lá no finalzinho de novembro, início de dezembro. Então, a gente tem uma pequena redução na inadimplência, aquelas pessoas que deixaram de pagar, não é, ficaram por mais de 60 dias sem pagar, e um aumento no endividamento. E só para fechar essa minha fala aqui, eu sempre gosto de endossar isso para quem nos acompanha. O endividamento é quando a gente compra e ainda não pagou. Então, são várias as fontes. O problema é a inadimplência. Só que a gente sabe que quanto maior é o grau de endividamento, e se acontece um imprevisto e a pessoa não tem uma reserva, ela pode se tornar inadimplente. Então, a gente necessita de redução das taxas de juros, como a gente vem falando, junto com processos de educação financeira e melhor consciência da população nas relações de consumo. Agora, Agra, a gente deve ter em março um corte dos juros, né? A gente até falava disso aqui na programação, você já esteve com a gente aqui comentando esse assunto. Os juros devem ser cortados em março, o Banco Central está dando todos os indícios disso. Deve vir uma trégua, então, nesse nível de endividamento com os juros mais baixos, apesar de que a gente está falando em corte, mas deve ser ainda um corte muito pequeno, né? Juros na casa de 15%, que estão hoje, maior patamar em 20 anos, para algo de 14,5, 14,75, não é uma mudança tão grande de cenário assim. Mas mesmo assim, esse corte dos juros que é esperado para começar agora em março, mas para seguir ao longo do ano, deve impactar também no endividamento, Agra? Ajudar a melhorar a situação? Ajuda, e ajuda também numa reversão de ciclo, sabe, Vitor? Porque a gente vem de uma sucessivas altas que estabilizaram em agosto e estão até agora no maior patamar em 20 anos, 15% ao ano na Selic. Só que quando a gente fala de Selic, é uma coisa, a Selic ela parametriza e ela serve de base para as demais taxas de juros. Ela caindo ainda que pouco, ela pode provocar uma pequena queda nas demais taxas de juros. Mas eu peguei uns dados aqui que eu conversei até com a Thalita numa entrevista na semana passada, e olha a diferença. Nós temos Selic de 15%, mas nós temos um cartão de crédito no rotativo de 438% ao ano, o que dá 15,05% ao mês, mais do que a Selic. A gente tem um crédito pessoal ao consumidor médio que gira em torno de 152% ao ano, o que dá 8% aproximadamente ao mês. Eu não vou me delongar nos demais, mas são todos juros muito altos. É o que a gente chama de spread bancário. Quando a gente vai fazer uma aplicação, por exemplo, que a gente parametriza a Selic, a gente ganha lá numa boa LCI 12,67%, 1% ao mês. Mas quando a gente vai pagar, a gente acaba pagando, né, quando a gente é devedor, esses juros que eu acabei de citar.
Vejo com bons olhos uma reversão de tendência da queda da taxa de juros. Espero que essa queda seja até maior do que a gente espera e ela se acelere, porque ela vai fazer com que as demais taxas caiam. Mas o governo tem que atacar também não só a queda da taxa de juros, que sufoca a empresa, sufoca o setor produtivo, mas também esse spread bancário, que é um dos maiores do mundo. E como se ataca spread bancário? Com o aumento da concorrência. Aumento que vem crescendo com os bancos digitais, tudo, mas ainda está um pouco longe. Enquanto isso não vem, a gente deve trabalhar com o processo de educação financeira familiar. Agora, Agra, imagino que esse nível tão alto de endividamento afete também a própria atividade, né, do comércio, da indústria, por consequência, né? Os lojistas passam a ter que se adaptar, né, a esse risco de não receber. Isso, de fato, tem impactado a atividade econômica como um todo, Agra? Quais os efeitos disso? Sem dúvida, Vitor, que impacta, porque quando o nível de endividamento é muito alto, né? Como eu falei, ainda não é tão perigoso quanto o nível de inadimplência. Mas esse endividamento alto pode vir a tornar parte dos devedores inadimplentes. E inadimplência quebra empresa, porque o empregador ele precisa do dinheiro para o capital de giro, para fazer a sua economia girar, para fazer sua atividade econômica girar, para pagar fornecedores, para pagar a folha de pagamento. E quando a gente tem uma inadimplência alta, porque quase 30% não é uma inadimplência baixa, isso pode comprometer a saúde financeira das empresas e muitas delas virem a quebrar. Então, isso sim, isso também prejudica. E o cenário para os próximos meses, eles, apesar da queda da taxa de juros, eles não são muito otimistas. De acordo com especialistas da pesquisa, né, a pesquisa foi realizada pela CNC, né, Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, esse endividamento ainda pode chegar na casa dos 80% ao longo do próximo mês. Então, a gente precisa de medidas que revertam essa situação para não prejudicar o setor produtivo da economia, que é tão prejudicado com a taxa de juros alta. Perfeito, é a palavra do Fernando Agra, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sempre bom revê-lo, Agra. Boa noite por aí, bom final de semana. A recíproca é verdadeira. Um bom final de semana a todos que nos acompanham e até a próxima. Valeu, até. Um abraço.